Hoje aqui nós vamos falar das necessidades que esse pai precisa compreender, que não vai intervir em nenhuma área, inclusive vai orientar esse pai a saber qual profissional que ele precisa buscar. Porque muitas vezes é um psicólogo, muitas vezes não é um psicólogo, é um terapeuta ocupacional. E é disso, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho que está aqui para a vida. E é isso que eu vou falar. Eu quero ajudar os pais no sentido de perceber. Por que eu não consigo tirar a fralda? Onde que está esse problema? São questões comportamentais? São questões sensoriais? Esse conhecimento não chega. E eu acredito que conhecimento é para ser dividido. Isso é extremamente importante. Nós precisamos falar sobre o autismo. Não só sobre sintomas, mas sobre como cuidar e estar com essas crianças. Tá certo? Então hoje, Lourdes, eu estou aqui com muito carinho, sem entrar em área de ninguém, mas simplesmente, para trazer uma luz para esse pai, sobre qual profissional buscar, sobre como agir dentro de casa. E aquele pai que não tem condições de buscar um profissional, também saber o que pode ser feito em casa, tá certo? Então vamos lá. Essa parceria linda, né? Acreditar e Método Dias Fresotti. Tem que aparecer. Então vamos lá. Quando a gente fala de autonomia, autocuidado, higiene pessoal, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de escovar os dentes, lavar as mãos, usar o banheiro, tomar banho, vestir-se e alimentar-se. Para que isso aconteça, eu preciso de alguns pré-requisitos. Como que seu filho está? Ele obedece comandos? Ele imita? Ele segue os seus comandos? Então é muito importante pensar sobre isso. Por isso que quando a gente trabalha no método Dias Fresotti, o nosso primeiro momento com a criança é trabalhar o ver e ouvir. Porque, gente, ele vai precisar do ver e ouvir para tudo. E depois do ver e ouvir, nós vamos pensar em como estruturar essa rotina nesse ambiente familiar. A rotina é extremamente, importante. Eu falo muito essa palavra. Mas realmente nós precisamos organizar esse ambiente para que essa criança perceba e consiga, ser acolhida. Quando eu falo acolher, é que ela se sinta parte daquela rotina. Muitas vezes o nosso menino ele não consegue se sentir parte, ele fica à mercê dessa rotina. Então nós precisamos nesse primeiro momento pensar se ela está imitando, se ela segue comando, se ela vê e ouve. Esse ver e ouve não depende dela olhar nos seus olhos, mas ela precisa estar em contato com o ambiente. E aí nós precisamos pensar estratégias para que isso aconteça. Uma outra coisa que eu quero falar, ser psicopedagogo é fantástico, você navega nas teorias. Isso te dá uma liberdade, não de invadir áreas, mas de buscar o que a sua criança precisa, tá certo? Então hoje eu quero falar também, não gosto muito de ficar, de cursos, mas enfim. Eu também sou especialista em transtorno do espectro autista, sou especialista em educação especial. Tem um curso, gente, que eu, na época foi para psicólogo, mas veio uma doutora de fora do país, me convidou. E eu sou profissional, tá? É estranho, mas é profissional. Como é que se diz? Em modelagem de comportamento de crianças com autismo. Se é que alguém pode ser, Enfim, esse é o meu certificado. Então, ao longo dessa vida, a gente foi aprendendo muito, muito mesmo. Só que as coisas evoluíram, os meninos evoluíram, o mundo evoluiu, eu evoluí, todos nós evoluímos. E o meu olhar, ele alcança muito mais no sentido de olhar para essa criança como um ser que deve estar dentro dessa estrutura familiar, fazendo parte. Os pais têm uma dificuldade com o processo de estrutura de rotina, mas nós vamos falar disso hoje. Então eu coloquei aqui regras básicas.
Essas regras não é só para casa de mães que têm crianças com autismo, não, gente. Hoje nós estamos retomando muito daquilo que ficou lá atrás. Por quê? Porque nós nos perdemos como pais, nós nos perdemos como professores e nós estamos tentando resgatar. Vários cursos que eu tenho feito falam exatamente desse resgate, tá certo? Então eu preciso ter um ambiente familiar que deve ser o quê? Facilitador. Esse ambiente familiar, ele tem que dar pistas. Os nossos meninos funcionam muito em cima de pistas, sabendo que ele é literal, sabendo que ele é concreto, sabendo que ele tem uma percepção, que ele precisa de uma comunicação visual. Eu tenho que facilitar e organizar esse ambiente. Ah, mas meu menino é de alto funcionamento. Ok, seu menino é de alto funcionamento, então faça a sua rotina com escrita. Isso vai dar mais segurança para ele e segurança para você. Eu tinha uma professora, Lúcia Helena, não sei quem conhece, quem é aí dos tempos mais antigos. Ela dizia o seguinte: a gente organiza a rotina para desorganizar. Porque dentro do método Sunrise tem a palavra flexibilidade. E eu digo para você, leve essa palavra para o seu ambiente familiar. Leve essa palavra para a sua sala de aula. Flexibilidade. As pessoas têm mania no sentido de não levar os conceitos para os meninos, não levar palavras achando que isso vai dificultar. Exatamente o contrário. Eu preciso levar essas palavras, eu preciso trabalhar esses conceitos, ir no dicionário. O que significa flexibilidade? O que significa ser flexível? Então é muito importante levar isso para a sala de aula. Se hoje eu não posso ir para um lugar, para um parque, por exemplo, porque está chovendo, ele precisa ser flexível, eu preciso dar uma outra opção para essa criança. Da mesma forma, isso vai ser o quê? A rotina familiar. Então, todos devem utilizar a mesma linguagem. Vamos pensar. Eu tenho uma criança que tem dificuldade com o processo de comunicação. Eu chego a uma pessoa e falo assim: agora você vai fazer xixi. Chega outra e fala: agora você vai para o banheiro. Então, cada um está usando uma linguagem diferente. Para essa criança, banheiro e xixi pode não ter o mesmo significado, porque eu posso ir ao banheiro para fazer muitas coisas. Então, eu preciso de uma linguagem que organize essa criança. Da mesma forma, o professor em sala de aula, todos devem falar a mesma linguagem. Isso é extremamente importante. Então, o estabelecimento da rotina deve ser um princípio seguido por todos. E quando eu digo todos, é todos. Eu gosto de dizer muito, se você tem a pessoa que fica na sua casa, se você tem a babá, ela também precisa saber quais são os passos que devem ser tomados. Essa rotina, ela precisa estar clara para todo mundo, para que nesse início de trabalho, essa criança entenda o que vocês querem dele. Então, um chega e fala, vou dar um exemplo, um chega e fala, vamos comer, outro chega e fala, vamos tomar seu suco, outro chega e fala, vamos lanchar. Tá, né? Como que essa criança se organiza para entender todos esses comandos? Então, é muito importante que todos utilizem a mesma linguagem, que essa rotina esteja estabelecida. Passa para mim, Kátia. Então, vamos lá. Quais são as orientações básicas? Então, eu tenho as minhas regras básicas, vamos caminhar por elas agora. Rotina estruturada. Lourdes, mas isso vai fazer com que meu filho fique mais rígido, que ele não consiga, ser flexível. Não. Primeiro eu organizo. Dentro da própria rotina eu levo a palavra flexibilidade. Se essa palavra está dentro da rotina, flexibilidade, e coloca as opções, isso fica mais leve. Uma outra coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, rotina é sentar na mesa, sentar para comer. Rotina não é o mesmo copo, não é o mesmo prato, não é o mesmo talher. E você precisa pensar nisso.
Tem mães desesperadas atrás de xícara porque ele só toma naquela xícara. Você precisa pensar nisso na hora de organizar. Então, qual é a rotina? Sentar à mesa. Sentar para comer. Sentar para comer, em qualquer ambiente você organiza isso. Mas se você colocar os mesmos talheres, os mesmos copos, as mesmas xícaras, vai ficar extremamente difícil para essa criança. Então, quando eu estruturo essa rotina, eu levo para ela esse tipo de flexibilidade, tá certo? Então, ambiente com regras claras e o quê? Visuais. Hoje pode, amanhã não pode. Se hoje pode, amanhã tem que poder de novo, porque senão ele vai dar uma birra até você deixar. Eu preciso organizar, mesmo que ele dê uma birra. Você sabe qual que eu acho que é o segredo? É estar disponível para a criança. Eu tô aqui. A hora que você terminar, a mamãe tá aqui. É saber que ele vai se desorganizar, é saber que ele é perseverante, mas que você dá conta dele. Quando ele perceber isso, o comportamento dele muda, e muda muito. Nós vamos trazer outras estratégias lá na frente para te ajudar com esses comportamentos. Estabelecer horários diários para as atividades. Só que tem um segredo, não leve esses horários para a sua rotina. Meio-dia almoço, aí o almoço não sai o meio-dia, ele fica muito chateado. Não, ele vai tomar banho antes do almoço. E como que você vai organizar a sua rotina? A sua rotina é totalmente diferente da minha. O meu filho, ele é mais noturno, né? Ele gosta de ficar até mais tarde acordado. A minha família funciona melhor à noite, eu tenho essa rotina. A da minha amiga não, o menino dela dorme com 8 horas da manhã. Então, quando eu sento para organizar a rotina, eu tenho que olhar para aquela rotina que já existe dentro do meu ambiente familiar. Então, eu não tenho que pegar a rotina de ninguém. Eu pego a minha rotina e em cima dela eu estruturo. Primeiro eu vejo qual é o horário do meu filho acordar, que horas ele acorda, o que ele faz depois que ele acorda, como que eu estruturo isso no meu dia a dia. Isso é extremamente importante. A rotina deve seguir o dia a dia da família. Eu acho que eu deixei bem claro sobre isso. É muito bom quando você coloca a sua rotina na sua casa. Não copiar uma rotina de ninguém, mas trazer aquilo que é seu. Organização da casa. Vamos lá, né? Falando de coisas que mexem com todo mundo. Não tem como, gente, trabalhar atividade de vida diária sem mexer com essa casa, com todo mundo que está lá dentro. A gente tem que partir do princípio que o nosso menino não tem uma organização interna. Se ele não tem uma organização interna, quem tem que se organizar é quem? O ambiente. Se esse ambiente se estrutura, se esse ambiente se organiza, a tendência é que essa criança, o quê? Se organize. Então vamos lá, ensine a pessoa com autismo a guardar seus pertences ou brinquedos. Por que eu coloquei aqui? Porque isso faz parte da rotina. Se seu filho brinca, deixa tudo solto e ninguém faz nada, ele vai continuar brincando e deixando tudo lá. Ensine seu filho a botar o copo na pia. Ensine o seu filho a limpar o bumbum, jogar o papel no lixo. Trabalhe a independência dele. Ela vai ser gerada pelas oportunidades que o ambiente oferece. Essa maturidade, ela não vai vir sozinha. Por quê? O nosso menino tem dificuldade de fazer leitura de ambiente. É literal. Então, eu preciso que isso esteja claro. Então, eu preciso organizar a rotina do nosso menino pensando também nesse tipo de coisa. De guardar seus brinquedos, de botar o seu sapato no lugar. Por que não? Eles dão conta. Nós é que precisamos olhar para essa criança com um olhar que potencializa a capacidade deles. Se eu for pensar só numa estrutura comportamental de treino de cada questão dessa, fica muito mais complicado. Mas se dentro da minha rotina isso acontece, fica mais fácil. Agora eu vou pensar sobre uma coisa.
todos em casa ficam sem camisa. Os homens da minha família não usam camisa. A tendência é que meu filho não use camisa. Aí quando está frio, ele também não vai querer usar camisa. Porque ele não vai entender, porque se todo dia pode ficar sem camisa, naquele determinado dia ele tem que vestir camisa. Então é nesse tipo de coisa que nós precisamos pensar. Se todo dia eu durmo com o meu menino, a tendência é que ele queira que eu continue dormindo com ele por muito mais tempo. E olha que isso não é uma questão de crianças que estão dentro do espectro, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Nós aqui da clínica, a gente vive isso muito. O protecionismo, né, hoje em dia é muito grande. Nós tiramos a força do nosso menino quando nós fazemos por ele. Há muitos anos eu li um livro, eu achei assim fantástico, não me recordo agora, mas olha, se meu filho consegue apagar a luz, não tem por que eu apagar a luz para ele. Isso serve para todos. Então dê independência e autonomia. Ela é gerada pelo ambiente. O ambiente vai exigir dele. Vygotsky, ele fala muito disso, né? Que às vezes o nosso menino tem até um cognitivo melhor do que os outros, mas ele não passa pelas situações, né, de aprendizado que o outro passa. Por quê? Porque nós não oportunizamos isso. Então é muito importante que esse ambiente esteja estruturado e que todos dentro desse ambiente saibam por que existe aquela estruturação. No início é complicado, mas à medida que isso vai passando, o seu filho vai compreendendo, aí a flexibilidade vem, fica muito mais fácil. Organizar atividades menos preferidas antes das preferidas. Eu não estou falando de criança dentro do espectro novamente. Vou dar um exemplo. Minha filha lá, novinha, assistindo o desenho, como é que se diz, o programa que ela adorava, que era o iCarly. Aí eu chego e digo, olha, vá tomar banho. Eu estou querendo que ela me desobedeça. Ela esperou a semana toda por aquilo. E na hora do negócio, eu chego e falo, vá tomar banho? Não. Se eu sei que ela tem um horário, que aquele programa faz parte da rotina, eu digo, tome banho, senão você não assiste a iCarly. Então eu preciso estruturar isso. Então meu menino está lá na televisão vendo o programa que ele adora. E aí em seguida eu vou mandar ele para a mesa para fazer uma atividade pedagógica. O ideal é que a atividade pedagógica venha antes e depois ele vá para a TV e faça o que ele quer. Então estruturar atividades menos preferidas, você tem maior chance de ganhar essa criança. Isso é muito importante, pensar sobre isso. Eu gosto muito, mas muito de histórias sociais. Nós aqui da clínica, a gente trabalha muito com desenho. É extremamente importante que você organize de forma visual para que ela entenda essa rotina. Eu posso, por exemplo, trabalhar uma história social antes da rotina estruturada. Mas como? Sim, eu posso falar dela aquilo, me preparar a minha criança para aquilo que eu quero dela. Isso é um exemplo também de trabalhar a retirada da fralda, né? Explica para ela, conta para ela o que vai acontecer, converse com seus filhos. Só que a gente precisa de uma questão visual. Se você não tiver esse alcance de desenhos muito elaborados, faça desenhos simples, de palitinho. Funciona. Como funciona? Contar histórias funciona muito. Isso aqui vou te dar uma ideia. A gente tem meninos aqui virando verdadeiros desenhistas por causa de histórias sociais que a gente contava o tempo inteiro. Nós podemos fazer essas histórias sociais muito simples. Elas podem ser simples. Filho, senta aqui, a mamãe vai desenhar para vocês. Eles adoram que a gente desenhe para eles. E à medida que eu vou desenhando, eu vou contando uma história para ele que eu quero dele. Use ele como personagem principal dessa história. Então a história social, ela vem como auxílio para que a gente possa trabalhar todas essas habilidades que a gente quer.
Foi a Carol Gray, né, que criou as histórias sociais. Nós podemos trabalhar com objetos, filmes, figuras, fotografias e até desenho. E eu vou falar uma outra para vocês. Tem um curso de história social de graça na internet. Vou dar o endereço para vocês depois. E eu posso pegar bonecos e colocar para essa criança, né? E contar a história dele. Era uma vez o João, olha quem que o João encontrou. O João encontrou o papai dele. E aí os dois foram andar de ônibus, e de ônibus foi até tal lugar. Eles passaram pela loja americana e não desceram. Não, porque agora eles vão em tal lugar. Depois eles podem passar nas lojas americanas. Eu já estou dando para ele um feedback do que vai acontecer. Os meninos, eles compreendem muito essa linguagem visual. Nós já vivemos situações assim, muito corriqueiras, né? Tinha um menininho nosso que quando ele chegava aqui na clínica, ele passava por uma determinada plantinha e fazia xixi naquela plantinha. Um determinado dia a mãe chegou e não tinha mais aquela plantinha. Então ele chegou na clínica aos prantos e nós não sabíamos o que fazer com ele naquele momento. A mãe, eu olhei para ela e falei, não, se acalma. Olha, falando, nós estamos aqui, você vai fazer xixi. Era uma vez fulano de tal, que foi lá para a clínica aprender, e foi desenhando, ele foi se acalmando, e foi desenhando, aí desenhei ele fazendo xixi na plantinha, e depois do xixi ele se acalmou e chegou na tia Lourdes. Adivinha, ele se acalmou. E não foi só essa história. Teve uma outra vez que tinha um menino que queria entrar no ônibus vermelho do bombeiro. A mãe chegou aqui desesperada, porque ele queria pular do carro, porque ele queria entrar dentro do ônibus do bombeiro vermelho. Ele entrou no desenho. Nós desenhamos o ônibus, nós pintamos o ônibus, nós desenhamos ele lá dentro, nós desenhamos os lugares por onde esse ônibus passou. Vocês não têm noção das garatujas que eu faço. Não tem, até eu não reconheço que eu desenho. Mas ele aceitou e ficou feliz. Então, vale a pena trabalhar filmes. Sabe como nós trabalhamos com filmes? Você pode filmar ele indo para determinado lugar e depois passar para ele. Essa questão do filme é muito bom porque os meninos, teve uma vez que nós tínhamos, hoje ele não está mais conosco, graças a Deus, segue a vida. E é para isso que a gente está aqui, para seguir a vida. Ele chegou numa birra, e nós temos uma máquina de filmador infantil. E a gente brincou muito com essa máquina para ele ver como ele falava, como ele respondia. E era um trabalho muito em cima disso. E a gente filmou, aí a hora que ele se acalmou, nós chamamos ele olhou tudo, ele falou assim, nossa, eu não sabia que eu fazia isso. Porque ele não se via daquele jeito. Quando ele observou que ele fez aquela... Vocês acham que ele voltou? Não voltou. Então, às vezes, os meninos precisam disso, de dicas visuais. É importante. Eu posso trabalhar com as fotografias dele, indo para a escola, voltando da escola, indo para a casa da vovó. Eu posso montar e estruturar toda uma história. Eles gostam muito, até o desenho, tá certo? Então vamos lá. Use a criança como autor principal da história. Eu gosto muito de falar assim, era uma vez. Aí às vezes eles que dão um nome para a criança, mas eles sabem que é ele. É muito legal, porque quando você começa a desenhar, né, eu tenho uma menininha que ela sempre chama a moça do desenho de Mônica. Será de onde ela tirou isso? Não sei. Às vezes ela faz uma birra, alguma coisa assim, eu falo assim, nossa, você fez birra? Não, Lutz, foi a Mônica, vamos lá desenhar. E aí a gente desenha a Mônica, fala como as pessoas se comportaram diante daquele comportamento e às vezes ela se assusta em saber como o outro a viu. Então assim, é muito importante. Os meninos têm que estar como principal. Se ele aceitar o nome dele, tranquilo. Se ele não aceitar,
e deram um nome. Teve um que trouxe o nome de Clóvis, eu morri de rir, na verdade ele arrumou o nome do Clóvis, né? Mas enfim, quando eu disse pra ele, aí o Clóvis chegou em casa, foi à cozinha e comeu o biscoito. Não, o Clóvis só gosta de pão. Falei, então tá bom. Então ele foi à cozinha e comeu pão. Então você vê que é ele que está lá dentro. E eles trazem muito da vivência de como eles enxergam o mundo. Então cada história deve ter somente um assunto como referência. O que você quer trabalhar? Qual o seu objetivo? É uma birra na casa da vovó? É um comportamento adequado? Então eu preciso trabalhar um assunto de cada vez. Eu não posso colocar todo... eu quero meu filho dar birra na escola, meu filho dar não sei o que. Não. Eu tenho que selecionar e trabalhar somente aquele assunto. Deve ser contadas antes do evento ou da situação acontecer. Então eu preciso fazer isso com certo tempo de antecedência. Tem crianças que não vão a festas de aniversário por causa do som, do barulho. Eu posso fazer uma história social de uma criança indo a uma festa de aniversário, dando como opção para ela um tablet, um brinquedo ou alguma coisa, e daqui 15 dias que aquilo vai acontecer, no dia eu faço da mesma forma que eu contei. E ele vai internalizar aquele papel. E a coisa fica muito mais fácil dele lidar com todas as situações. O bom da história social é que eu posso trazer situações inusitadas. Olha, vai ter um som alto, o Clóvis reclamou. Mas o Clóvis tinha o tablet dele. Mas o Clóvis podia usar um abafador. Mas a mamãe do Clóvis estava lá. Eu vou dando opções para essa criança não precisar persistir no comportamento. Entender que tem outras situações, que não precisa só ir para casa. Certo? Então, birra na saída da escola, por atraso dos pais. Eu trouxe esse exemplo aqui porque eu acho ele fantástico. Isso foi uma situação de uma criança nossa que dava essas birras toda vez que o pai ou a mãe chegava atrasado na escola. E ela ficava muito chateada, mas muito chateada. Aí a mãe conversou comigo, olha, a coisa tá difícil, eu não sei mais o que fazer e tal. Eu entrei com essa criança e contei a história de uma menina que estudava em tal escola, adivinha qual a escola mesma dela, que tinha coleguinhas, que não sei, e fui contando. E aí coloquei a mãe dela, o pai dela, pegando o trânsito, engarrafamento, mostrando que era o engarrafamento, mostrando que o carro não podia sair do lugar. E quando essa mamãe e esse papai chegavam cheio de amor, a filha dava birra. E quando ela dava birra, as coleguinhas todas olhavam. Na hora que eu falei, ela falou assim, elas estão vendo? Falei, sim, elas estão vendo. Ela não sabia que ela estava sendo vista. Aí a mãe falou assim, Lourdes, agora é muito engraçado, porque ela tá com a cara de brava, eu sei, ela tá chateada, explico pra ela, quando chega no carro, ela fala, poxa mamãe, chegou tarde, ela deixa pra chegar dentro do carro, não mais com a birra, mas com um diálogo meio truculento, mas enfim, ela compreendeu que as outras pessoas a estavam vendo. Eu adentro nesse mundo dos meninos e assim eu fico como nós somos ignorantes em relação a eles. Como nós precisamos amadurecer uma forma diferente de ver o mundo. É uma forma diferente de funcionar. E isso precisa chegar até nós. Nós precisamos ter esse olhar. Estou aqui em cima do horário, né? Então vamos lá. As histórias... o menino é feio, o menino... Não, as histórias devem ser motivadoras e ter finais felizes. Eu não vou usar essa história para negativar o meu filho, para dizer que ele dá birra. Por quê? Porque eu digo isso, né? Eu estou alimentando esse comportamento. Não faça isso com seu filho, nem na história, nem de forma nenhuma. O problema que você tem com ele, você tem que resolver com ele, sendo dentro do espectro ou não. Essa mania de contar os defeitos para todo mundo e não falar do positivo, né? Para e olha as potencialidades do teu filho. Quantas coisas legais o teu filho faz. Para um pouquinho e pensa sobre isso. O quanto ele é lindo, né? O quanto ele é
doce ver esse mundo de uma forma diferente, como nós somos maliciosos. Deve ser contadas em momento adequado. E quando a criança estiver o quê? Bem, acabou de dar uma birra, vou lá, olha, era uma vez o menino que dá birra. Não, né, gente? Não pode ser assim. Eu preciso pegar aquele momento que a coisa tá bem serena, que eu coloco ele ali do lado do sofá, eu vou pra cama com ele, vem aqui ver o que a mamãe vai desenhar. Assim. Ah, Lourdes, mas ele não gosta. Inicie. Comece a fazer, experimente. Vou falar com a minha amiga. Experimente. Hoje não deu certo, amanhã não, mas daqui a pouco dá. Daqui a pouco ele compreende. Eu acredito que essa é a fórmula mágica. Persista, não desista do seu filho. Esse é o recado. Então, olha, nesse endereço, se não estiver legal, a Kátia vai passar para vocês depois. Nesse endereço tem vocês vão encontrar como é que se diz? Um curso sobre história social. Gente, eu acho que eu falei demais, né? Mas vamos passar, vamos adiantar, faltam poucos minutos. Olha, essa história social é linda. Olha, o irmãozinho, isso aqui tá tudo lá, viu, gente? Não sou eu, tá aqui os créditos, jamais, é distribuição gratuita, tá? Então dá uma olhada, Autismo Projeto Integrar.com.br, é de uma mãe também, que tem um filho com autismo, e ela trabalha com essas histórias sociais, e ela disponibiliza esse material, é gratuito, muito bom. Então olha, conta a história, na barriga da mamãe tem um irmãozinho, um irmão e amigo. Ó, mamãe vai buscar o irmãozinho, eu fico com o papai. Eu e papai visitamos a mamãe e o irmãozinho. Mamãe vai cuidar do irmãozinho. Você vê que a história é direta, você vê que fica claro para ele. Eu posso contar diversas vezes a história. E é uma história que ele está vivendo e vai viver. Quando chegar o momento que o papai falar, a mamãe está cuidando do irmãozinho, ele vai ter aquela imagem mental lá dentro. Certo? E aí ele vai parear a informação. Isso é comunicação, ele vai compreender o que está acontecendo ao redor dele. Cortando o cabelo. Cabelo feio, vamos cortar. Colocando a capa, cortando o cabelo, ficou bonito, muito bom. Então são histórias simples, eu peguei todas de lá, mas que tem um significado muito importante. Olha a cara de feliz de quem já cortou o cabelo. Então eu vou trabalhando essa criança, preparando ela. E uma grande questão não é você que corta o cabelo. Mamãe corta o cabelo, papai corta o cabelo. Se não cortar esse cabelo vai ficar muito grande. Aí eu vou dando os motivos por que cortar esse cabelo. Perca tempo em explicar. Perca tempo em conversar, em mostrar. Perca tempo em desenhar. Isso vai fazer com que a sua criança compreenda o mundo. Olha essa, despir, tirar o tênis, tirar as meias, tirar a calça. Então eu vou tirar a cueca, tirar a camiseta, pronto. É isso que eu quero, que ele aprenda a se despir, que ele faça isso sozinho. Aqui nós estamos fazendo e aí a gente tem que pensar nisso. Quanto mais leve, né, quanto melhor essa criança estiver a nível de desenvolvimento, eu vou trabalhar tudo junto. Quanto mais severo, comprometido, aí realmente eu vou ter que fazer uma história, eu vou ter que fazer um material para esse. Cada um desses a gente vai dividir em pequenos passos e vamos trabalhar uma habilidade de cada vez. Então é importante que a gente pense nisso. Então, se a criança é mais leve, né, tem melhor compreensão do ambiente, eu trabalho tudo agrupado. Se a criança tem menor, né, condição de compreender o que se espera dela, eu preciso dividir esses passos aqui em pequenos passos. E se chama ensino em corrente. Então vamos lá, hora de dormir. Então eu preparo toda a rotina, conto para ela
Por que desse dormir, né? Dormir é muito bom. Eu vou trazendo isso para essa criança. Pode dando para voltar assim que você me fala. O acordar, levantar, banheiro, café da manhã, escovar os dentes. Então, cada pessoa tem toda uma rotina. Uns escovam antes, outros escovam depois. Computador, passeio, atividade de escola. Então, eu vou trazendo isso, para que ele consiga entender qual o próximo passo, o que vai acontecer hoje, né? O que nós vamos fazer. O banho bom, né? Esse banho bom eu adorei. Eu peguei ele porque eu achei super importante, porque ele vem passo a passo. Molhar, pegar o shampoo, lavar o cabelo, lavar os braços, lavar as axilas, lavar as partes íntimas, o bumbum, as pernas, atrás, o pé, rosto, enxugar. Então, você viu que lá atrás falava de tudo, do banheiro, do banho de uma forma só. Aqui não. Eu já peguei uma parte para essa criança que tem maior dificuldade de compreensão, maior dificuldade de segmento de comandos e separei em pequenas partes. Eu não posso desistir de ensinar. Esse é o maior segredo. Eu tenho meninos que hoje estão com 20, não desista. Autonomia é o objetivo, funcionalidade é o objetivo. Então eu preciso realmente pensar sobre isso. Se hoje você dá banho no seu filho, quanto tempo você vai ficar dando banho no seu filho? Então eu preciso parar para pensar sobre isso, não com uma loucura, não. Mas olhe para o seu filho e diga, você dá conta, filho. A mamãe vai preparar todo o ambiente. Vamos organizar tudo, porque nós acreditamos em você. Fala para ele isso. Mostra para ele. Converse com o papai para conversar com ele. Espera um momento que esteja todo mundo e fale sobre isso de maneira positiva. Ele está ali, ele está ouvindo, ele está sentindo o que vem daquele ambiente. Quando eu digo acolha o seu filho, eu não estou dizendo para você deixar disso não, tem que fazer. Mas acolhendo, né, com responsabilidade, acolhendo, vendo potencial nessa criança. Porque ela tem potencial, tá certo? Outra questão, a rotina estruturada, ela não pode estar num local onde essa criança não tem alcance. Eu preciso estar disponível. Mostrar para ela passo a passo. No primeiro momento eu preciso estar com ela. Eu preciso fazer passo a passo e ir mostrando. Coloco a ficha, o Tite, ele fala muito bem disso. Mas muito bem. Então assim, nós temos vários programas, a gente não pode deixar de considerar o que é bom. Quando eu falo do método Dias Presotti, eu falo desse olhar. Honrando tudo o que existe e não desconsiderando nenhum profissional e nenhum método. Mas trazer o que eu acho que é melhor em cada um. E dispor disso para os nossos meninos. Porque são coisas que funcionam. Por que eu vou criticar isso? Faz sentido. Isso tem que estar na sala de aula e isso precisa estar em casa. Isso faz parte da vida dos meninos. E você pode ir em qualquer método. Todos funcionam do mesmo jeito. Todos trazem isso. Então, é importante que a gente pense nisso de uma maneira mais globalizada. Não fazendo seleções, né? A gente precisa de unidade. Eu acho que esse Covid veio para falar disso também, que a gente precisa de unidade, que a gente precisa se unir. O que é bom precisa estar junto. E pensar no ser humano, na criança que está ali. Eu vou deixar de apresentar isso porque isso está em outra abordagem? Claro que não. Nunca. Eu tenho que pensar no meu menino. Eu acho que hoje a gente atingiu o nosso horário. Falta 2 minutos só. Falta 2 minutos. Eu quero pedir desculpas, mas se vocês quiserem a gente volta semana que vem e eu dou continuidade a esse material. Porque ficou muito bom, né? Mas eu falo muito, é um defeito. Mas eu acredito que esclarece, tá certo? Então, mandem perguntas,
participem, Isso. né, André? Venha. Ative o sininho.